Então nós encontramos a passagem bíblica que foi lida ontem e que vocês poderão encontrar, além de Marcos, poderão encontrar, por exemplo, que eu vou me aproveitar também do texto, Lucas capítulo 8, versos 42 ao 48, e especialmente Marcos capítulo 5, versos 25 ao 34. Não vou diretamente à questão da cura, de pronto. Eu gostaria de pensar um pouquinho com vocês. O texto bíblico vai mostrar que este fato e este milagre acontece em Cafarnaum. Cafarnaum, a cidade, a cidade de Naum, ou a vila de Naum. Biblicamente, inclusive, Naum, e que poderia ter alguma conotação em relação aos livros proféticos, históricos, poéticos no Velho Testamento, não se tem dado. Procurei também, eu não sei se os que me auxiliam, portanto, e que têm distinguido a igreja com as pregações, se tem ideia de quantos habitantes existiam em Cafarnaum. Eu tive o privilégio, inclusive, de estar em Cafarnaum, quando fui a Israel. Conheci, inclusive, a sinagoga, que ainda existe grande parte da sinagoga, onde Jesus esteve ministrando naquela sinagoga. A Cafarnaum, a gente vai ao norte, a gente vai encontrar, portanto, o Cafarnaum, a gente vai encontrar o Mar da Galileia, do outro lado, a gente vai encontrar Gadara, a cidade dos Gadarenos. Muito bem. Em Cafarnaum, e o porquê que Jesus, eventualmente, ele, no caso desta mulher, que tudo pode levar-nos a crer de que esta mulher, ela era uma mulher da cidade de Cafarnaum. Então, biblicamente, inclusive Jesus fez muitos milagres, entre os 37 ou 38, não me lembro quantos que narra os evangelhos, mas ele fez grande parte dos seus milagres, ele fez na cidade de Cafarnaum. E aí, a gente às vezes pode até não entender o porquê que tantos milagres Jesus fez em Cafarnaum. Acontece que Jesus morava em Cafarnaum. É um detalhe que daqui a um pouco a gente fala da mulher de hemorragia e não fala por que Jesus privilegiou mais a cidade de Cafarnaum. Jesus morava, e só para mostrar para vocês, não só Jesus morava em Cafarnaum, como ele gozava da amizade de Pedro e toda a família de Pedro. É curioso, se um dia vocês forem a Israel, vocês vão verificar que certos fatos acontecem, Jesus tendo pregado na sinagoga em Cafarnaum, que existe, portanto, pilares dela, o piso, e em Cafarnaum, e nesta sinagoga especificamente, meus colegas e eu, que nós estávamos num grupo de 12 ou 15 pessoas, nós ali tivemos um tempo de oração. E nessa oportunidade estava um diretor da Elal, da empresa aérea israelense. Ele era um judeu praticante. E aí então ele ficou a uma certa distância, conversando com uma outra pessoa, falando a respeito da situação, quando meus colegas, pastor Batista, da Assembleia de Deus, nos afastamos um pouco, nos sentamos e começamos a orar e buscar a presença de Deus. Para nós, aquele lugar, quando nos foi dito, anunciado, que ali tinha Jesus ministrado, e coloca que Jesus ministrando numa sinagoga, esta sinagoga, Jesus esteve com certeza presente e ali ministrou. No momento em que nós estávamos orando, gente amada, eu creio que impulsionados pelo sentimento de que naquele lugar Jesus havia ministrado, houve uma alegria de Deus no nosso coração. E com certeza a presença de Deus foi extremamente significativa. Deus nos renovou de forma maravilhosa, de forma extraordinária. Saindo dessa sinagoga onde Jesus ministrou,
eu apenas quero colocar para vocês de forma clara e mostrando biblicamente que Jesus morava lá, nessa cidade. No capítulo 2 de Marcos, no versículo 1, diz o texto bíblico: e dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Vocês vão ver livros históricos e que vão mencionar, porque é claro, se você apanha Marcos capítulo 1, verso 29, e saindo eles da sinagoga, essa sinagoga que eu estou me referindo, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. E aí vai falar, um dos milagres que aconteceu em Cafarnaum foi Jesus ter curado a sogra de Pedro. A sogra de Simão achava-se acamada com febre. Logo lhe falaram a respeito dela. E então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Historicamente, o que a gente lê a respeito de Jesus e Pedro, de que os dois, portanto, tinham amizade, que havia um convívio extremamente amigável, Jesus e Pedro. Por quê? Porque ele ministrou naquela sinagoga, porque Jesus atendeu para a cura e libertação da sogra de Pedro, que estava em casa. Se um dia vocês forem até lá, vocês vão verificar que não há distâncias grandes entre a sinagoga que Jesus pregou, a casa de Pedro e o mar da Galileia. Ali existe, na casa de Pedro, de forma simples, porque hoje só tem partes da casa de Pedro. Então, em cima, eu não me lembro o nome, mas tem uma bonita igreja católica que está construída por cima, de tal sorte que esta igreja que foi construída, ela protege o que sobra da casa de Pedro. Eu quero que vocês não tenham no coração de vocês, se vocês forem até lá, de imediato, alguma coisa assim. Por quê? Graças à Igreja Católica, e eu tenho que reconhecer isto, que determinados lugares históricos, foi a Igreja Católica que preservou, que cuidou desses espaços físicos. Se você vai ao lugar onde Jesus nasceu, por exemplo, na Palestina, você vai verificar que há também uma outra igreja, eu creio que não do rito católico apostólico romano, mas já ortodoxo. Porque há igrejas em Jerusalém, que a Igreja Católica Romana, a Igreja Católica Ortodoxa, a Igreja Católica Sírica, que se dividem nos espaços desses templos. Então é fantástico você estar no lugar onde Jesus pregou, onde está a casa, que foi o que sobrou da casa de Pedro. Você dá outros passos, tem uma outra igreja no local onde dos peixes e dos pães, que é uma outra igreja também, que é um local simbólico, onde a multidão se acotovelava para ouvir Jesus e ele faz o milagre. Estou contando alguma coisa a respeito da história do lugar. Então, o fato de curas acontece em Cafarnaum. Além do fato desta mulher ser curada, em Cafarnaum, Jesus curou um paralítico. Em Cafarnaum, Jesus curou o servo de um centurião romano. Em Cafarnaum, Jesus curou 2 cegos. Em Cafarnaum, Jesus curou um homem mudo e endemoniado. Em Cafarnaum, Jesus libertou um homem possesso de espírito imundo. Em Cafarnaum, curou a sogra de Pedro. E em Cafarnaum, ele curou o filho do oficial do rei. Recebeu a cura proferida por Jesus, que estava em Caná da Galileia. E também em Cafarnaum, ele chama Mateus, o Levi, para ser seu discípulo. E por que ele fez tantos milagres? Cuja cidade mais tarde, o Senhor Jesus Cristo chamou a atenção de que aquela cidade haveria um juízo maior sobre aquela cidade, porque Cafarnaum, historicamente, foi uma cidade que viu muitos milagres. Então, e foi uma cidade incrédula, conforme Jesus fala. Foi uma cidade que não aceitou a sua palavra, que não se renderam ao Senhor, apesar de tantos milagres. Dito isto,
Então, apenas para a gente saber e se situar um pouco a respeito desta mulher que era, provavelmente, não há versículo que eu possa dizer com certeza, mas tudo diz que ela era da cidade de Cafarnaum. O Evangelho de Marcos, então ele vai colocar que havia uma certa mulher. Não se preocupem, só registrem Marcos 5, 25 ao 34. Eu vou citar essa passagem e vou colocando para vocês, então não se preocupem em lê-la neste momento. Depois, com mais calma, vocês, na casa de vocês, vocês poderão lê-la. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Numa tradução da Bíblia NVI, diz então o texto: e estava ali uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Eu não quero apenas e tão somente, diferentemente do que foi pregado ontem pelo nosso amado irmão Mauro, eu quero alguns dados a mais para o nosso entendimento. Então, a cidade, e agora temos uma pessoa, uma mulher, que sofria há mais de 12 anos de uma hemorragia. Para as mulheres, poderão entender melhor esta mulher. Ao pregar hoje sobre isto, não é só para as mulheres que eu quero que a palavra chegue, mas nós vamos traçar alguns paralelos também para que os homens possam acompanhar e sejam também abençoados. Então, esta mulher, infelizmente, ela vinha sofrendo enormemente por conta da situação física dela. Quando a gente lê que esta mulher tinha um fluxo de sangue, portanto, ela tinha um problema menstrual extremamente sério. A Bíblia Sagrada não diz se isso era contínuo, se isso acontecia em determinados momentos na vida dela que ela menos esperava, fora, portanto, do seu ciclo menstrual. Só diz a Bíblia Sagrada, diz que ela sofria. Então, eu passo a entender, e na minha concepção, esta mulher, ela não significava que todo dia, o dia inteiro, mas significava que quanto menos ela esperava, fora do próprio ciclo menstrual, daqui a um pouco ela estava com hemorragia. E o que isso significa, sob o ponto de vista prático? Posso garantir a vocês que esta mulher, além do problema físico que ela enfrentava, ela passava por outras situações, por outros apertos tão significativos como a própria doença, menos ou mais, mas que trazia para ela sérios problemas. Primeiro, sob o ponto de vista espiritual, sob o ponto de vista religioso, o que isto ocasionava na vida dela? Sob o ponto de vista material, o que isso trouxe para ela? Sob o ponto de vista social, o que isso trouxe na vida dela? Sob o ponto de vista religioso, sob o ponto de vista espiritual. Provavelmente, esta mulher era alguém também, uma israelita, poderia ser uma mulher que frequentasse o templo. Sob o ponto de vista, portanto, religioso, isto trazia um incômodo severíssimo na vida daquela mulher. Ela não poderia frequentar o templo. Ela não poderia ir ao templo. E historicamente, conforme Levítico, capítulo 15, dos versos 25 ao 27, vai descrever de forma clara o primeiro problema. Se ela era uma mulher religiosa, e provavelmente é uma mulher que ia ao templo junto com a sua família, e isso, a partir do momento em que ela passa a ter esta hemorragia, este fluxo de sangue, trouxe seríssimo problema para ela. Por quê? Porque a partir daquele momento, ela se torna uma mulher impura, e ela não pode, em absoluto, ir até o templo e frequentar as celebrações do templo daquela oportunidade.
Levítico capítulo 15, só para que nós entendamos o primeiro aspecto, do aspecto religioso e o sofrimento, porque às vezes a gente percebe, quando lê o texto bíblico, era uma mulher doente. Mas não era só a questão do fluxo ser somente isto, já trazia sérios problemas e dificuldades na vida pessoal desta mulher. Mas era além disto, era um conjunto de coisas que acontecia na vida desta mulher. A palavra mostra que Jesus veio para os oprimidos, que Jesus veio libertar os oprimidos. Esta mulher era uma mulher oprimida. Então diz Levítico, versículo 25, quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora de sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Legalmente, sob o ponto de vista legal da lei, a mulher que estivesse no seu ciclo menstrual, ela não frequentava atividades religiosas, ela deixava de ter o convívio normal com seu esposo, o convívio normal com a sua família. Esta era a lei, este era o princípio. Portanto, quando eu leio que esta mulher tinha por 12 anos um fluxo de sangue, uma hemorragia, daqui um pouco eu afunilo e mostro, era uma mulher doente. Gente, esse problema que ela tinha afetava drasticamente a vida dela. Ela não podia, portanto, ir ao templo orar. E eventualmente você viu que eu puxei uma cadeira aqui. Eu já vou explicar o porquê dessa cadeira aqui, só para que vocês entendam. Mais ainda, versículo 26. Qualquer cama em que ela se deitar, enquanto continuar o seu fluxo, estará impura. Imagine, portanto, o convívio familiar desta mulher. Imagine, se a Bíblia não mostra que ela é casada, mas eu vou partir da probabilidade que ela seja uma mulher casada. Então ela tem um esposo, quem sabe ela tem filhos, mas como é que era o convívio dentro da casa? Ora, a cama dela era impura. Logo por conseguinte, o marido não poderia de forma nenhuma se aproximar desta cama. Porque se ele se aproximasse desta cama, automaticamente pela lei, ele estava impuro. E acontecendo isto, ele tinha que tirar toda a roupa dele, tomar banho, trocar de roupa, a roupa dele teria que ser lavada. Por quê? Porque ele estava impuro também. Então imagine o conflito, eu estou procurando mostrar para vocês, o conflito que essa mulher tinha na vida diária. Ok, a cama. Como acontece com sua cama durante a sua menstruação? E tudo sobre o que? Ela sentar. Então imagine que esta mulher, por razões da vida social dela, dentro de casa, no dia a dia dela, ela sentasse. O que para todos nós é maravilhoso nós sentarmos. O que vai dizer o texto bíblico? A partir do momento que esta mulher, tendo esta hemorragia, ela sentou naquela cadeira, a cadeira está impura. Se outra pessoa sentar naquela cadeira, ele ou ela também está impuro. Ou seja, ele tem que, qual é o preço que essa pessoa que sentou naquela cadeira, que está impura? Ele vai à mesma semelhança do que eu já disse. Vai ter que tirar a sua roupa, vai colocar para lavar a sua roupa, ele vai ter que tomar banho, e ele ou ela ficará impuro até, eu vou ler isto, até o final do dia. Eu pergunto para vocês, muito especialmente para as irmãs que estão aqui presentes, acham que isso é fácil? Imagine a dificuldade, imagine o sofrimento desta mulher, imagine como ela se sentia. Não era uma coisa tranquila para ela, não era viver, era sofrimento, era angústia, era desapontamento que estava sobre ela. Versículo 27, veja
a situação dela. Versículo 27. Quem tocar em alguma coisa, em alguma dessas coisas, ficará impuro. Eu falei da cadeira. Então imagine, ela sentou na cadeira e eu não percebi. Vou eu e sento na cadeira. Eu estarei também impuro. A lei está dizendo de que é dessa maneira. Então, quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro. Lavará as suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quantas e quantas vezes eu tenho ouvido a respeito da cura desta mulher? E eu particularmente, até então, eu não tinha parado para ler com maior profundidade para entender o sofrimento dela e a angústia dela. Vai além, portanto, quando a gente pensa de que ela era uma mulher que tinha um fluxo de sangue, seja constante, seja intermitente ou não, esta mulher sofria, mas não era só isto, que já é o suficiente para afetar a sua qualidade de vida. Mas ela tem que viver uma vida solitária, longe dos seus. Se era casado, longe do esposo. Se era mãe, longe dos filhos. Era segregada, era marginalizada. Já que Cafarnaum é a cidade de Naum, então eu estou pensando aqui em um dos homens aqui presentes tem um pequeno mercado. É muito comum naquela região pequenos mercados. Vamos imaginar que você tem um pequeno mercado. E eventualmente, e eu queria saber qual era a população de Cafarnaum, porque provavelmente a situação dela era conhecida. E outra, ela tinha cuidado consigo mesmo e com os outros. Mas vamos pensar que um de vocês homens tem um pequeno mercado. E daqui um pouco ela entra no seu mercado. Você percebe o prejuízo? Você percebe a situação criada? Isso, portanto, tolhia, tirava dela a liberdade de absolutamente tudo. De absolutamente tudo. Os leprosos, nessa oportunidade, quando alguém descobria uma lepra, a lei dizia, esta lei, independentemente se ele ia ao templo ou não, a lei que estava vigorando nessa oportunidade, era a lei dita pelos sacerdotes, nos templos e assim por diante. Uma pessoa, portanto, leprosa, de pronto, ela se distanciava da família, ia para determinadas cavernas, onde essas pessoas, inclusive, tinham pequenos sinos, ou pequenas bandeiras. Quando alguém passando pelo caminho, na região onde houvesse um leproso, alguém lá, um dos leprosos, ele assinalava que lá tinha um leproso, fazendo um som com um pequeno sino e dizendo, aqui tem leprosos, passe ao largo, esteja distante, porque se você se aproximar, além de você correr o risco de também ser infectado pela doença, você será uma pessoa impura. E às vezes a gente não entende por quê. 10 leprosos foram curados, apenas um que volta para Jesus para agradecer. E este que foi agradecido, Jesus diz para ele, escuta, vá e se apresente ao sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote era autoridade suficiente para verificar. E essa pessoa ficaria em quarentena, não lembro-me, e aí teria dias onde iria ficar. E o sacerdote estaria olhando para ele para verificar se de fato ele estava limpo, se ele estava curado da lepra. Igualmente, outros com esse tipo de doença tinham que passar por esse sistema. Para que isso tinha também, não no sentido de prejudicar a pessoa, não no sentido de envergonhar a pessoa, mas era uma maneira de fazer com que a população se mantivesse limpa dessas doenças naquela oportunidade. Então, era uma medida não no sentido de prejuízo da pessoa que passou por tal situação, mas era uma medida sanitária. Muito bem. Mostrando para vocês então
a situação desta mulher. Além disto, que ela sofria há mais de 12 anos, um outro problema, portanto, além da questão religiosa e espiritual, ela também tinha uma outra situação, porque ela padecera muito, sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha. Mas, em vez de melhorar, piorava. Eu só estou colocando aqui mais ou menos numa ordem, a ordem não implica alteração dos resultados. Esta mulher, portanto, eu diria em segundo lugar, ela tem um problema bastante sério, um problema econômico. Ou seja, ao passar do tempo, ela foi gastando, e não foi pouco o que ela gastou. E em vez, no lugar de ela alcançar cura, resolver o seu problema, o trecho bíblico vai mostrar que ela ainda piorou mais. As mulheres provavelmente compreenderão melhor do que nós homens a situação desta mulher. Imagine, portanto, ela, todo o recurso que ela amealhava com o passar dos dias, era para pagar médico, comprar remédio, e sem nenhum resultado. Isto, portanto, vai afetar o quê? Não só o bolso. Se ela já está afetada pela situação, por ser impura, além de tudo, ela gasta e sem obter os resultados desejados. Consequentemente, você imagine, ela possa dizer para si mesma: eu sou um lixo nessa sociedade. Eu não tenho nenhum valor. Além de tudo, além da doença, agora eu estou sem os meus recursos financeiros. Amados, eu não quero ficar apenas no sentido da cura que brilhantemente nós ouvimos ontem. Mas eu quero que você comece a perceber que muitos de nós, de alguma forma, ainda que não estejamos acometidos de um fluxo de sangue, de uma hemorragia, muitos de nós temos problemas. Somos marginalizados em muitas situações. Somos perseguidos, maltratados. Muitas vezes a questão financeira, gastamos sem resultado. Em vez de melhorar, ainda pioramos. O nosso estado físico, mental, como pessoa, a angústia começa a tomar conta, a depressão começa a tomar conta das nossas vidas. Portanto, tanto quanto essa mulher, o problema dela era a hemorragia. E o nosso qual é? Qual a expectativa de cura? Qual a expectativa de libertação? Temos chance de mudança e de transformação nas nossas vidas? Há possibilidade de sairmos deste quadro, muitas vezes, que amedronta, assusta, angustia? Há possibilidade da gente superar as adversidades que nos rodeiam? O desânimo, será que ele vai persistir ainda por muito tempo? Qual o caminho que essa mulher, e o que ela nos ensina? Continuando o trecho bíblico, preste atenção de que o trecho vai mostrar que ela ouviu falar de Jesus. É outra coisa também, que no trecho bíblico vai mostrar que ela tem uma dificuldade para chegar em Jesus. Porque uma multidão estava se acotovelando para ouvir as máximas do Senhor Jesus Cristo. Poucos estavam ligados sob o ponto de vista de vida eterna, de salvação. Estavam preocupados com vida eterna? Nem tanto. Mas eles achavam de que Jesus era maravilhoso porque Ele cura, porque Ele liberta, porque Ele multiplica pães e peixes. Tanto é que se vocês apanharem o livro de Atos dos Apóstolos, eu não lembro-me no capítulo 1, se versículo 4, 5, não me lembro.
Mas vocês vão encontrar lá que os discípulos de Jesus, logo depois da ressurreição, que Jesus tem um bate-papo com eles. Então os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, agora é o tempo que o Senhor vai restaurar a glória de Israel? Eu explico. É agora que o Senhor vai libertar Israel do jugo romano e vai restabelecer Israel enquanto nação? A pergunta, portanto, ela tinha muito mais a ver com a questão política do que a questão espiritual. Ou seja, milhares de pessoas que acompanhavam o Senhor Jesus Cristo, não pensem que eles estavam ao entorno de Jesus preocupados com vida eterna, preocupados em mudar os seus corações, preocupados com a salvação em si. Não, eles estavam com Jesus porque Jesus fazia maravilhas. O texto bíblico nós vamos verificar pela palavra do Senhor, de que, por exemplo, Lucas capítulo 6, verso 19, e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. Quando a gente pensa que esta mulher, no sofrimento e angústia dela, ela vai ter com Jesus, e ela disse no seu coração, tocar na roupa de Jesus não era a única. As pessoas já haviam aprendido. Vocês vão encontrar em outras passagens bíblicas a multidão que se acotovela, que acompanha Jesus. Tanto é, preste atenção, só para que vocês tenham uma compreensão, quando Jesus faz o milagre dos pães e dos peixes, era porque existia uma multidão de pessoas que estava acompanhando o Senhor Jesus. E um dos discípulos chega para Jesus e diz o seguinte: Jesus, despede esse povo, para que eles possam voltar para suas casas e se alimentar. Eles têm nos acompanhado já há algum tempo e não têm se alimentado. Nessa altura, vocês, aqueles que conhecem a palavra, hão de lembrar que Jesus vai dizer o seguinte para o discípulo que conversa com ele: dai-lhes vós de comer. Como, Senhor? Nós vamos dar de comer uma multidão? E há alguém entre eles, daqui um pouco se aproxima, diz: Senhor, a única coisa que nós temos são esses peixinhos e esses pães. Como é que nós vamos alimentar a multidão? Jesus, portanto, está diante de uma multidão que o segue, independentemente de resultados. Independentemente se vão ser curados ou não, os que acreditavam, tanto quanto esta mulher, que vão passar por esta experiência da cura. Mas nem todos. Muitos estavam ali pelos benefícios que poderiam auferir estando ao lado de Jesus, estando com Jesus. Na oportunidade da multiplicação de peixes e de pães, eles foram saciados, alimentados, e sobra, não me lembro agora quantos cestos que sobrou ainda do alimento que Jesus tinha multiplicado. Então o texto bíblico de Lucas 6,19, que não é a mesma passagem bíblica, não é? Da cura desta mulher, já outras pessoas, outras multidões se aproximavam e se acotovelavam com o Senhor Jesus Cristo. Indo em frente no trecho bíblico, nós vamos, primeira coisa que acontece, vão gravando aí, vamos aprender com ela o caminho. Já sabemos da aflição dela, já sabemos do problema dela, da confusão na vida dela. Isso já sabemos. Quer seja o problema físico, quer seja o problema religioso e espiritual, quer seja o problema social, porque ela não poderia se socializar com quem quer que fosse, porque ela sabia das restrições que existiam sobre ela. Consequentemente, ela não saía, ela não estava com outras amigas ou conhecidas, etc. O trecho bíblico vai mostrar no versículo 27, quando ouviu falar de Jesus. Primeira coisa que a gente aprende com ela
ela aprendeu, ela ouvindo, ela ouviu falar. Nessa oportunidade não tem um WhatsApp, não tem e-mail, nem telegrama. Estou falando de telegrama, uma coisa que hoje não sei quem usa um telegrama. Essa oportunidade não tinha absolutamente nada para se comunicar. Ela ouviu. Ouviu por quê? Porque outras pessoas tinham sido curadas. Outras pessoas tinham sido libertadas. Preste atenção uma coisa. Ouvir. Se já adiantarmos um pouco e falarmos sobre fé, preste atenção o que diz a palavra através de Paulo. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Então, para nós que aqui estamos nessa noite, que eventualmente, por alguma razão, diferentemente da mulher com hemorragia, temos problemas, se não são iguais sob o ponto de vista do que ela passou e que estamos passando, mas tem algo semelhante, ou seja, problemas, dúvidas, incertezas, desejos, sonhos, imaginamos vencer, imaginamos superar e assim por diante. Então, ela ouviu falar de Jesus. Ouviu falar. E aí o texto diz, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. 28, porque pensava, primeiro, ouvir. Segundo, pensar. O que você, diante dos desafios que você enfrenta, diante da situação que você enfrenta, é necessário que você também, eu vou usar uma palavra mais da mulher, engravidar da ideia, engravidar do desejo, engravidar do sonho, engravidar daquilo que eu quero alcançar. Ou seja, o texto mostra que ela ouviu, segunda coisa, porque ela dizia, ou seja, ela pensava a respeito do problema dela e da cura que ela desejava. Quantos de nós que queremos vencer na nossa caminhada, é necessário que o desejo, que a vontade daquilo que nós queremos, possa ser algo grande para chegar até o alvo desejado. Não é apenas e tão somente, eu gostaria que acontecesse isso, que acontecesse aquilo outro. Não, é algo que você determina para você mesmo. Eu quero a cura, eu quero a libertação, eu quero alcançar o sucesso, eu quero vencer, eu quero prestar vestibular e passar, e quero estudar na tal universidade, eu quero. E isso dentro dela, no caso dela, a cura e a libertação. No seu caso, qual é? O que toma conta dos seus pensamentos? O que te movimenta? O que acelera as tuas emoções? O que mexe com você quando você imagina o que você quer? David Paul Yanshow, em um dos seus livros, ele conheceu uma moça que diz, eu quero me casar. E ele é que cunhou esse negócio da gente estar grávido da ideia ou do desejo. Muito bem. Quando ele pergunta para a moça, você tem vontade de se casar? Sim. E ele pergunta, que tipo de rapaz? Que profissão você acha que ele deve ter? Ela disse, eu nem pensei nisso. Qualquer rapaz. E o diálogo entre os dois vai mostrar de que então você não vai conseguir. E se é qualquer um, pode aparecer a qualquer um realmente. Agora, se você colocar, inclusive, escrever, que tipo de rapaz? Eu não me lembro direito, não sei se a Magali lembra, mas parece-me que ela era ligada à questão de matemática. E ela acabou pedindo que fosse alguém daquilo que ela gostava também. E ela escreveu a altura, se ele tinha que ter dinheiro. Às vezes eu brinco com moças ou com rapazes no sentido de,
vai namorar? Examine a carteira. Parece grosseiro isso? No sentido prático, você casar e se arriscar a morar debaixo da ponte, credo. Mas se você não se organizar financeiramente, pode acontecer. Portanto, é algo que você tem que estar grávido de uma ideia. Espera aí, eu quero me casar, mas quero saber com quem? Que tipo? Qual é a família dele? Por quê? Porque é algo que vai realizar o seu sonho. Mas não é algo que tem que ser peso, fardo, dificuldade. Não basta amor nessas horas. Você pode até amar, mas quando tem a necessidade financeira, o amor sai pela primeira porta aberta ou pela primeira janela aberta. Por quê? As pessoas sucumbem, mesmo amando, não tem alimento à mesa, não tem a solução, a energia, a água, o imposto e quantas outras coisas. Então, a pessoa tem que estar cheia, cada dia pensando, escuta, eu quero isto, e vai trabalhando isso na sua mente, e no seu dia a dia, vai estar atento para aquilo que você deseja, porque daqui um pouco, pode acontecer de aparecer na sua frente, e você encaminhar para o lado, para a direção que você deseja. O texto bíblico vai me mostrar que esta mulher, portanto, diz, e está claro isso, porque pensava, no versículo 28, porque pensava, ela criou na cabeça dela, antes dela chegar com Jesus, ela já tinha desenhado o que deveria acontecer na vida dela, ela já havia planejado isso na cabeça dela. Me desculpe, eu me inseri nesse momento. Eu morei no número, Magali e eu moramos, minha família, no número 176, subindo aqui. Nós tínhamos uma cachorra collie. Eu descia com a cachorra aqui, o local, e toda a quadra era uma quadra limpa. Aqui pelo lado onde está a escola, tinha um time de futebol que batia a bola ali. A parte do terreno é porque lá era mais alto, aqui a parte mais baixa. Eu vinha com a cachorra, descia e parava um pouco aqui atrás. Em uma das orações eu contei essa história para quem participou comigo da oração aqui atrás. Eu vinha aqui atrás e muitas vezes eu pensei, e eu conversava com Deus. Não era a oração formal que nós fazemos, mas eu conversava com Deus. E dizia para Deus da nossa necessidade. Nós estávamos lá na capela, que ainda existe lá parte dela, e estava pequena. Não tinha como crescer naquele espaço. Então eu conversava com Deus. Cada vez que eu descia, eu deixava a cachorra à vontade e ficava ali olhando o terreno e pensando. E eu quero dizer que hoje nós estamos aqui nele. Eu quero dizer para você, meu amado, e eu quero ser honesto com vocês. Nessa oportunidade eu pensava, a ideia estava sendo gestada dentro de mim. Eu quero dizer para você que nem tudo eu consigo. Não sei o porquê. Já houve oportunidade de eu pensar certas coisas, de eu lutar por aquilo e não tenho alcançado. Chego à conclusão que Deus sabia da necessidade e, portanto, Ele abriu as portas para que estivéssemos aqui nesta área. Primeiro, ouvir. Ouvir. Escolha com quem você está. Se é pessoa que te bota para baixo, que te desanima, ou é pessoa que diz para você, você vai vencer, você vai superar, você vai conseguir. A Patrícia tem uma característica e eu percebi que não foi só comigo, porque em casa eu já ouvi.
ela falando com a Magali em mensagem. Ela diz que esteja tudo bem. E no final ela diz assim: espero que sim. Não é assim? É, Paula, é desse jeito. Eu quero estar de gente que olhe para mim e diga: você pode. Você vai conseguir. Você vai superar isto. Você vai ficar bem. E eu quero gestar a cura, a libertação, a solução, ou aquilo que eu quero alcançar. Eu quero dizer para você, eu estou falando com você, mas nunca me esqueço de dezembro de 1980. Eu fui desenganado. Os médicos fizeram o que era possível fazer. E eu poderia contar a experiência, vou deixar para outra oportunidade. Mas estou aqui. Eu quero dizer para você, e eu não estou proferindo que 100% das pessoas você vão encontrar biblicamente que nem todos foram também curados. Mas, preste atenção, independentemente. Eu quero dizer, hospitalizado, eu segurando a minha barriga, porque estava cheio, sabe, de proteção na minha barriga, esparadrapo, enfim. E eu lembro que teve gente que foi para me visitar no hospital, me encontra no corredor, ficou meio assustado, e eu pergunto: mas peraí, o que veio fazer aqui? Eu não vim apenas para visitar o Senhor. Eu vim aqui para pedir uma oração para o Senhor. Em pleno corredor. Pois não, venha cá, se aproxime. Ai, que coisa. Do jeito que eu estava, impus a minha mão. E a pessoa foi curada. Ela saiu do hospital curada e abençoada. Gostaria que essa pessoa ainda estivesse viva. Ela já não era uma pessoa novinha. Eu me dirigi a quartos para orar. Eu quero dizer para você, portanto, a mulher foi curada, sim, mas o que ela me ensina, Jesus amado? O que ela me dá de ideia? Qual é o caminho que eu tenho que seguir para alcançar também a minha libertação? Para que eu alcance resultados sobre a minha vida. Então, primeiro, ela ouviu falar de Jesus. Segundo, porque ela dizia. Mateus repete a mesma coisa no capítulo 9, verso 21. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. Ou seja, daí o porquê dos evangelhos sinóticos, que eles são parecidos. O que você está necessitando nessa noite? Eu estou falando para você de possibilidades. Eu estou falando de chance para a sua vida. Eu estou vendo o Duílio lá atrás. A diferença entre nós dois não é tão grande. É que ele é corintiano, eu sou palmeirense. Mas na fé, bebemos de uma mesma fonte. E eu lembro-me há anos atrás, quando eu ministrei certas coisas. E ele pegou aquilo e foi em frente. Teve êxito. Quem sabe ele está precisando de novas bênçãos agora. Quem sabe você que está sentado precisa de novas bênçãos. Eu preciso ouvir de possibilidades. Eu preciso ter mensagens positivas em relação à minha vida. E eu vou pegar aquilo, e aquilo vai sendo maturado, aquilo vai sendo desenvolvido dentro de mim, nas minhas ideias, nos meus pensamentos. Que Paul Yanshow chama de estar grávido de uma ideia. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Uma outra coisa que eu quero destacar aqui. Eu já li para vocês que haviam outras multidões que estavam em torno de Jesus. A pergunta é: os que se acotovelavam e tocavam em Jesus, todos eram curados e libertados? Este encontro que essas pessoas tinham com Jesus trazia benefício e resultado pessoal? Não.
Porque esta mulher que vai se aproximar do Senhor, tem um outro ingrediente aí, que uma vez que ela ouviu, uma vez que ela admitiu no seu coração, uma vez que ela desenvolveu a ideia dentro de si, um terceiro passo é tomar a decisão. Muitos acham e pensam assim: esperei com paciência no Senhor. Então, esperar com paciência no Senhor é sentar e esperar com paciência no Senhor. Não faço nenhum gesto, nenhum movimento em direção da minha necessidade. Não tomo nenhuma atitude naquilo que eu penso que vai me realizar. Além de ouvir, além de estar gestando no coração a necessidade da bênção e da graça, ela a cura de libertação. E você, qual a sua necessidade? É de paz? É de uma solução pessoal? Você tem que dizer para você mesmo, tem que ter clareza. Terceira coisa que eu aprendo nesta mulher, que ela não ficou sentada e indiferente, mas o texto bíblico vai mostrar que ela foi, e às vezes temos dificuldade, ou seja, há uma multidão que está ao redor de Jesus. Há muitos que estão lá curiosos apenas para ver ele fazer algum milagre. Mas ela precisava de uma cura. E ela sabia, como mulher, que ela tinha restrições sob o ponto de vista da lei. Ela não podia chegar de pronto e conversar com Jesus. Ela sabia. Para ela isto era uma barreira, era uma dificuldade enorme. Ela tinha que passar entre as pessoas, ao ponto de, inicialmente, ela dá licença, e eu particularmente, é minha interpretação, eu coloquei na minha memória o seguinte, que houve um momento para que, à medida com que ela ia se aproximando, onde estava o Senhor Jesus Cristo, as pessoas estavam mais próximas. Era uma verdadeira barreira, era um muro que ela tinha que vencer. Eu imagino que aquela mulher não teve dúvida, ela vai dobrar os joelhos e ela vai engatinhar entre as pessoas, para finalmente, estou próxima daquilo que eu ouvi, daquilo que eu creio e que vai acontecer hoje, que é minha cura e a minha libertação. Ela consegue se aproximar o suficiente para tocar na túnica do Senhor Jesus Cristo. E quando ela toca, imediatamente ela sente no corpo dela que alguma coisa gloriosa aconteceu. É tão significativo isto, que o próprio Senhor Jesus, imediatamente, tão logo acontece esse toque dessa mulher, o que acontece em seguida? Em seguida, o Senhor Jesus Cristo para do que ele estava fazendo. Aconteceu um fato muito importante agora. Aconteceu alguma coisa que chamou a atenção do Senhor Jesus Cristo. Jesus para tudo e ele pergunta: quem é que me tocou? Aqui em Marcos, alguém vai se aproximar, mas não diz quem. Se você apanhar Lucas, você vai ver na passagem do Evangelho de Lucas, você vai perceber que quem fala com Jesus foi Pedro. Pedro se aproxima de Jesus e diz para Jesus: escuta, Jesus, tantas pessoas tocam no Senhor, se acotovelando um com o outro, e o Senhor está perguntando quem me tocou, e ele insiste: quem me tocou? Porque o que eu percebi é um toque diferente, de todos os que têm me tocado aqui neste lugar. E aí então, diz a palavra, que ela se aproxima de Jesus, temendo e tremendo. Ela se aproxima de Jesus, só que ela se aproxima diferente. Preste atenção, se vocês pegarem depois o Evangelho, você vai verificar que ela cai de joelhos diante do Senhor. Senhor, fui eu que toquei no Senhor. Ela achava que seria repreendida. Ela era mulher. A lei dizia de certas restrições dela como mulher.
Ela achava que seria repreendida, mas ao contrário, ela ouviu do Senhor Jesus Cristo: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e seja curada desse mal. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor. É maravilhoso, é extraordinário. Se vocês apanham o Evangelho de Lucas, vocês vão verificar, logo depois da cura, o texto também vai dizer: e indo ele, apertava-o a multidão. Lucas 8:42. Então a multidão que apertava, ela teve que romper esta barreira e chegar até o Senhor Jesus. Mas foi curada, foi abençoada. Outra coisa que eu aprendo com ela, então, é ouvir, é dizer para si mesma. Terceiro, ela ir, tomar uma atitude e ir, não ficar parado. E eu também, uma coisa que é importante para que cada um possa chegar à cura, à libertação, para chegar ao resultado desejado, é perseverar. É perseverar, não desistir. Eu quero dizer para vocês, na minha meditação, enquanto eu estava pensando, eu pensei, digo, mas por quê? Que apenas e tão somente os 3 sinóticos que acabaram falando deste fato. Preste atenção no que eu vou dizer. Este fato era muito relevante em face a todos os outros. Este fato que aconteceu com esta mulher foi tão valorizado mais do que outros fatos. E não foram poucos os milagres. Pode ter certeza que foram muitos. E eu provo para vocês isto. Evangelho de João, o último versículo do Evangelho de João. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Portanto, para estes homens de Deus, estes 3 que escreveram, Mateus, Marcos e Lucas, entre tantas curas que eles viam, enxergaram, vivenciaram, foi tão significativo que os 3 pegam o fato e os 3 narram o fato acontecido. Eu quero dizer para vocês nessa noite, quando eu venho até aqui, eu tenho temor quando eu venho aqui. Eu não vim falar com quaisquer pessoas, eu venho falar com homens e mulheres de Deus. Portanto, quando eu leio essa passagem bíblica, eu acredito que tanto quanto para esta mulher foi essa bênção, e para ela foi especial, foi significativa, sob o ponto de vista maior, alargando a visão, foi tão importante que 3 escritores, Mateus, Marcos e Lucas, registraram o fato, com nuances um pouco diferentes um do outro, mas descreveram os 3 a respeito da cura desta mulher. Se foi tão importante isto, não deixa de ser importante para nós nesta noite, ao ponto de dizermos: Senhor, eu também creio no teu poder e na tua graça. A bênção deve chegar ao meu coração e à minha vida. Se uma irmã, eventualmente, estiver com hemorragia semelhantemente, já sabe o caminho da cura. A nós homens, daqui um pouco, nós não temos tanto quanto, mas temos necessidades. Quais necessidades que nós temos? O jovem, o moço e a moça aqui presente, deve avaliar, pensar. Eu estou namorando, e você diz para você mesmo que coisa importante que você está fazendo namorando. Não, nada disso. Converse com outros que estão casados
Quem sabe você chegue até a dizer: eita, eu vou pensar melhor, porque é tanta complicação esse negócio da vida conjugal. Deve-se aproveitar os momentos maravilhosos, porque não são todos os dias. Aliás, como não são todos os dias que eu acordo feliz. E daí a importância da felicidade. Mas é necessário que você, mais moço, e que acha que alcançou isso, aquilo outro, vá para a escola, vai estudar, vai se preparar, para que no dia de amanhã, imagine um pai aqui presente, uma mãe aqui presente, que tem uma filha, que está em crescimento, e que daqui a um pouco estará pensando, esse negócio chamado namoro, ou quiçá, estará pensando e trocando ideias, o que é vida de casado. Tomara que o moço que chegue na sua casa, você pai possa recebê-lo, você mãe receba, e ele possa dizer para você: olha, eu já me organizei, eu já me preparei, eu já tenho pago praticamente mais do que 50% do apartamento que eu comprei. Eu tenho dinheiro em poupança. Opa, a essa altura o pai já está passando mão com mão e pensando: está rendendo, não é? Já tem poupança. Ou seja, ele vai demonstrar que ele tem possibilidade financeira. Ele vai dizer a você, pai, a senhora que é mãe, vai dizer de que ele pode encarar uma responsabilidade e um compromisso, porque ele está preparado. Ele sonhou, ele ouviu, ele dizia para com ele mesmo, ele pensou, ele agiu, ele não ficou parado, ele perseverou, ele persistiu, ele está formado, ele está preparado. Então ele é bem-vindo na sua casa. Ao pedir, olha só, ao pedir a mão da sua filha, como coisa que acontece isso todos os dias, né? Mas eu estou imaginando, não pago imposto por imaginar pelo menos um dos nossos irmãozinhos fazendo isso na casa de quem quer que seja aqui, e indo até lá e pedindo a mão da filha. Queira Deus que assim seja, amém. Percebe? Qual é, o que você está esperando? Sob o ponto de vista de trabalho, daqui um pouco, eu ouvi hoje inclusive, o fulano de tal, ele está pensando o que ele vai fazer, porque ele teve uma proposta de uma outra empresa, pagando X a mais. Então imagine aqueles que são patrões aí e que têm confiança no seu funcionário, daqui um pouco tem um concorrente aí e está buscando o seu funcionário e fazendo promessas de um salário melhor. Por quê? Porque ele viu que essa pessoa está preparada, porque essa pessoa tem valores, porque esta pessoa é importante e vale a pena investir nela. Eu estou torcendo para que ao final de toda essa campanha, e muito especialmente hoje à noite quando terminamos, você possa avançar mais, e você possa ter êxito, você seja vitorioso, seja vitoriosa.